Olá, seja bem-vindo ao podcast Recupera ADM, da Comissão Especial de Administração Judicial, Extrajudicial e Falência, aqui do CRA-RJ. Nesse primeiro episódio, eu estou aqui cercada por especialistas na área de mediação para falar sobre a Oi. Vamos fazer um estudo de caso sobre a empresa Oi. E aqui do meu lado eu tenho o administrador Ângelo Souza, o administrador Anderson Freire, que são membros da comissão, e o Eurico Teles, que é o autor deste livraço aqui que a gente vai falar para vocês, que é Mediação na Recuperação Judicial do Brasil, o estudo do caso Oi. Que responsabilidade que vocês têm aqui nesse primeiro episódio, né? Sejam bem-vindos. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema, Anderson, Ângelo, antes de apresentar o nosso convidado. Então, Érica, muito obrigado. Agradecer ao nosso presidente, o Wagner, que sempre de vanguarda, trazendo temas tão atuais para a nossa profissão de administradores. E hoje a estrela... Nosso Eurico, que é uma representatividade no setor, foi responsável por um processo que é considerado um dos maiores do mundo, e depois não vou dar spoiler aqui, porque ele vai falar, mas é muito importante a gente entender, para nós administradores e para todos os administradores que estão conosco, sobre essas áreas de atuação da administração. Então, cada vez mais o administrador firmando seu papel de atuação na sociedade, de contribuição com as empresas. Então, vai ser um momento de muita troca, de muito bate-papo. Né, Ângelo? Exatamente. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, doutor Eurico. Boa tarde, Érica. É uma grande oportunidade para nós, administradores, né, tratar aqui de um livro, né, um tema muito atual, prático, né, que transcende, né, todo o aspecto jurídico, né, e com uma visão da gestão empresarial, né, de uma empresa do porte, né, da Oi. Então, assim, vai ser muito enriquecedor essa conversa, né, e mais uma vez agradeço ao doutor Eurico por aceitar o convite nosso para estar aqui. A honra toda nossa. Muito obrigado, né. E vamos lá, vamos em frente, né? Doutor, eu queria que o senhor falasse para nós aí, né, rapidamente, breve, a sua carreira, né? Começou em 79, né, na Tele Bahia, até presidente da Oi aí em 2017, né? Acho que é importante contextualizar. Rapidamente, tem uma longa história, né? Não é só a idade também, é uma longa história. Nasci em Piripiri do Piauí, uma cidade pequenininha, hoje talvez 70 mil habitantes. Fui morar em Teresina. Teresina, eu fiz até o segundo ano do segundo grau. E meus pais, meus irmãos, eu sou de uma família grande, 6 homens, 2 mulheres. E casei depois com uma mulher que tem 25 irmãos, então nossa, razoavelmente grande. A quantidade de primo nessa casa. Muita gente, são mais de 90 sobrinhos, né? E nessa família eu fui criado. Minha mãe fez doutorado com 70 anos de idade. Eu fui estudar, depois mandaram estudar na Bahia. Lá eu fui estudar, coincidentemente, na casa do grande poeta Castro Alves, a casa dele, no Colégio Ipiranga. Fiz o 3º ano e entrei no vestibular. Fiz o vestibular primeiro para Sociologia, na Universidade Federal da Bahia, depois Economia, na Universidade Católica do Salvador. Quando eu formei Economia primeiro, eu tranquei a matrícula de Sociologia depois de 3 anos de frequentar. E 10 anos depois entrei na Tele Bahia como estagiário. Estagiário da área de economia. Fui trabalhar na área naquela época, os senhores talvez nem lembrem, pesquisa de catálogo de opinião sobre catálogo telefônico. Imagina, naquela época. E a gente... Páginas amarelas. Exatamente. Então, a gente pesquisava, fazia uma pesquisa e atualizava o catálogo todo ano. E depois nós criamos um sistema chamado porta-catálogo telefônico, que era colocar nos orelhões, nos telefones públicos da rua, um catálogo telefônico que as pessoas ali verificassem e conferissem onde queria ligar, para o endereço tal das pessoas e o nome. Depois evoluímos, a tecnologia foi evoluindo e 10 anos depois eu já era gerente do departamento de receita da Tele Bahia, substituto desse departamento, quando me despertou a curiosidade para fazer direito, porque eu era gerente de uma divisão que fazia o relacionamento com Bolsa de Valores. A Tele Bahia era ligada à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que era a bolsa mais forte naquela época. E eu senti necessidade, quando eu fazia esses pareceres, levava para um advogado assinar, né? E eu comecei a olhar que eu poderia fazer aquilo, e que aquela carreira era uma carreira que me trazia também uma alegria muito grande.
E aí eu formei em Direito 10 anos depois de formar em Economia. Veio aí a privatização do setor de telecomunicações. Eu fui convidado pelo presidente da Telebrás à época e pelo vice-presidente, Haroldo Wangler, que eu participasse do contencioso, do trabalho daquela separação. Primeiro a separação do telefonia fixa da telefonia móvel. Aqui no Rio era Telege fixa e Telege móvel, né? E separamos esse serviço todo no Brasil inteiro. Depois eu fiquei na privatização. Na privatização eu fui entregar as companhias e fui entregar a companhia Telenorte Leste, que é a separação da região de 16 empresas, da região Norte, Nordeste e Sudeste. Entreguei os compradores e me convidaram para vir para o Rio de Janeiro montar a Telenorte Leste. E eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, montar a Telenorte Leste com os demais colegas. Depois eles me convidaram para ser o responsável pela jurídica, a formação do jurídico, e fomos aí elevando a companhia e formando a companhia. Depois surgiu a Telemar, que por ser justamente, exceto Minas Gerais, todo o resto da Telemar tinha ligação com o mar. Por isso, Telemar. Depois veio a junção, a gente pegou um serviço de autorização da Anatel para fazer o serviço móvel, que veio a Oi. Nós conseguimos comprar, à época, a marca Oi, e isso trouxe a Oi. Então, depois nós pegamos a Telemar, incorporamos dentro da Oi e ficou o Grupo Oi. Os senhores conhecem aí, compramos a Brasil Telecom, compramos a Portugal Telecom, e com a Portugal Telecom ouvimos aí, surgiu muitas empresas, Porto Príncipe, Timor-Leste, Angola, participação dessas grandes empresas. Então, o Grupo Oi estava formado. Depois aqui, evidentemente, vocês vão tratar do assunto, que veio as dificuldades do Grupo Oi e o porquê dessas dificuldades, né? E eu sou um cara que tive uma carreira, passei dentro da companhia quase todos os cargos, né? Fui da área administrativa, da área de patrimônio, da área financeira, da área de bolsa de valores, mercado de capitais, e depois fiquei na área de contencioso, gerente de contencioso, depois diretor jurídico, depois vice-presidente jurídico, e depois encerrei minha carreira na Oi, como presidente da Oi, saindo em 30 de janeiro de 2020. Belíssima carreira. É uma grande luta. Uma grande ele inspiração, né? Foi até rápido. Belíssima carreira, inspiradora, né? E assim, traz uma grande experiência, né? Da gestão, né? Para o momento que viveu, né? Um momento crítico, né? Da recuperação judicial aí nos anos que o senhor ficou como presidente, né? Então, assim, o senhor traz todo o conhecimento da história e da base da empresa, né? Um dia a gente tomando café, eu vou contar a vocês a evolução da telecomunicações, como era e como ficou, e o que é hoje, né? Coisa extremamente interessante. Vocês imaginam telecomunicações, é um negócio que hoje está em todo lugar. Quem de nós ousa andar sem um celular? Né? Que está ali, sua vida está ali, tem tudo ali dentro, né? Então, conhecimento, internet, tem também os fake news, tem tudo, mas está tudo aí dentro, né? A gente hoje precisa até ter controle sobre isso, que é a sua conta bancária que sair, as suas vidas, seus dados pessoais. A LGPD está aí para olhar, o compliance está aí, os grandes bancos. Então, tudo está aí dentro. E é um fenômeno mundial, né? Essa dependência. Você vê agora o apagão que teve há pouco, né? Na Europa. Um dos grandes problemas era a falta de comunicabilidade nos celulares, porque estava sem bateria, não tinha onde carregar. Eu acho que perpassa muito essa necessidade que a gente tem hoje da telecomunicação. Verdade. É essencial. Talvez eu diria o seguinte: como a energia é uma coisa essencial para a vida do cidadão, né? Porque não tem geladeira, não tem isso, não tem aquilo, sem energia, telecomunicações é para a vida do ser humano, né? Dele se comunicar no mundo, dele viver no mundo, né? Você conversa às vezes com um cidadão que é ligado na internet, que ele fala para vocês de qualquer país do mundo como se tivesse visitado e não conhece nada, mas sabe toda a história que está ali na internet, né? Então é essencial para o ser humano hoje, para o relacionamento do ser humano no mundo. A internet, o móvel que está sempre com você, é extremamente necessário, é essencial. Eu já fiquei aqui curioso, né? Porque o Eurico fez um resumo muito sucinto e objetivo sobre a sua carreira. E aí eu vou fazer uma pergunta, Eurico, que é: como tomar uma decisão de protocolar uma recuperação judicial, né? Naquele momento, se à frente de inúmeras vidas,
um sistema de telecomunicações relevante, e aí, na ocasião, como na função de um gestor, como tomar uma decisão de ou eu faço isso ou a empresa não funciona mais, né? E já fazendo até uma conexão com o seu livro que chamou muita atenção, porque a mediação, que é o diálogo, que é a capacidade de se sentar para se debruçar sobre um problema de uma maneira construtiva, eu queria que você explorasse um pouco isso para a gente, porque eu imagino como é a decisão de falar assim, eu vou protocolar uma RJ hoje. Só contextualizando com o peso e a importância da empresa Oi na sociedade como um todo, né? Então, assim... eu vou historiar um pouquinho para vocês da Oi, para vocês entenderem o tamanho dela e o contexto dela no Brasil. Né? A Oi, ela atendia mais de 5 mil municípios do Brasil, interligado, né? Então, qualquer cidadão no interior de Piripiri que queria falar com o pai, o filho em São Paulo, a filha, qualquer coisa, era via Oi. Né? A Oi transportava a sua ligação lá do interior de Piripiri para São Paulo. Você queria falar com qualquer país no mundo, via Oi. A sua ligação era via Oi, a importância dela. Toda interligação, vocês imaginarem, toda compensação bancária passava dentro da rede da Oi. Você imagine o sistema de computação e de sinais que transmite no móvel e no fixo para se sustentar a compensação bancária todos os dias. A apuração das eleições eram transmitidos, os dados da apuração via Oi, pegava de quase 4 mil zonas eleitorais para os TREs, e os TREs levavam para o TSE. Tudo via Oi. Né? Então, não se fazia no Brasil, não existiria no Brasil qualquer coisa de interligação. Você imaginar o seu filho assistir qualquer curso que fosse online, seria via Oi. Né? Então, o sistema era, no que pesa ele ser extremamente interligado, interligava as pessoas no mundo inteiro. No Brasil, então, mais de 5 mil municípios, tinha uma ligação extremamente fiel à evolução tecnológica. Né? E o telefone fixo era aquele telefone que, se o doutor Ângelo quisesse ligar da casa dele para a minha casa, saía a ligação do apartamento dele, passava no DG do prédio dele, para o DG da rua, para a central mais próxima, para a central da minha central, para o meu DG, para a minha caixa de passagem. E se eu morasse no 10º andar, tinha uma caixa de passagem de cada andar para outro. Né? Então, vocês imaginaram o que era essa parafernália de coisa. Quando um cliente fazia reclamação no 03 ou no 04, que era um serviço que estava à disposição do cliente, o técnico tinha que sair da central telefônica para verificar até a casa do cliente onde é que estava o defeito. Veio a evolução do serviço móvel, né? GSM, leitor de TDMA, que vieram para modificar isso. Né? Então, uma central telefônica, quem conheceu o prédio do Leblon, aqui onde era Oi, ali era uma central telefônica. Né? Ela tinha 18 andares, sendo, na verdade, 8, e o resto era interligado. De um andar para outro tinha um mezanino que ali sustentava toda a operação da cidade. Então, ali era a central telefônica do Leblon, que tinha mais ou menos 30, 40 mil clientes ali dentro. Cada cliente tinha, se tivesse um telefone, era um par que tinha na central telefônica. Né? Que complexidade técnica. Era muito interessante. Né? Você imaginar, você voltar aí, hoje nós estamos em 2025, se você voltar a 60, 70 anos atrás, você tinha uma telefonista que jampeava. Então, eu quero falar com o doutor Eurico em Piripiri. Então, o doutor Ângelo ligava para a telefonista daqui jampeava e chamava outra telefonista jampeando fisicamente. E saía uma pessoa que trabalhava na empresa telefônica local, atrás de mim, onde eu estivesse, e eu ia no posto telefônico para atender a ligação. Teve essa evolução. Quando veio o serviço móvel, começou a se modificar. Então, os bastidores nas centrais telefônicas passaram, por exemplo, ali, se chegar no Leblon hoje, é um pedaço do prédio só. Meio andar. A central telefônica enxugou, porque deixou de ter essa parafernália toda e passou a ter, primeiro, as sinalizações que vinham físicas, né, passaram a ser eletromecânicas, depois eletrônicas e aí digitais.
né? Hoje, o que acontece? Você tem transmissão de satélite, né? No Brasil inteiro. Os satélites estão aí onde você está ligado, você pode ter uma casa onde você estiver, você tem telefone e você tem televisão via satélite, quando você não tem cabo de fibra. A fibra é um negóciozinho, um sinalzinho. A Oi, quando eu assumi a Oi, ela tinha 370 mil quilômetros de fibra ótica sinalizada. Ou seja, era uma maior rede que tinha de fibra, né? E a sinalização, a transmissão da rede do 5G é uma coisa imediata. Você não pisca o olho e já saiu o sinal. Você não percebe, é imperceptível para o cliente. Nós fizemos um teste na época do Rock in Rio, o primeiro teste de 5G no Brasil com uma empresa chinesa chamada Huawei. As pessoas ficaram impressionadas pela velocidade e a rapidez do sinal, né? Então, isso fez com que o mundo começasse a correr atrás da tecnologia. E a Oi, pelo tamanho que ela era, ela atendia muita gente, ela começou a ter uma defasagem tecnológica, né? Para chegar no ponto que você falou e que ele falou. E essa defasagem, ela exigia cada vez mais capital de investimento, né? E a longo prazo. Então, você imagina, quando o dólar ou o euro dava uma sinalização, uma mexida para cima, a dívida da companhia aumentava muito. E a Oi, por necessidade de crescimento, ela comprou a Brasil Telecom, que tinha 10 estados na região centro-oeste e região do sul, era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você tinha também ali Santa Catarina, tinha Rondônia, Goiás, aquela região toda, Cuiabá, aqueles estados ali, que eram os estados que chamavam do centro-oeste. Então, ela passou a ter 26 estados sob a sua dominação de telefonia fixa, exceto São Paulo, que era telefônica. Isso fez necessidade de ela entrar no serviço móvel, que aí eu disse a vocês, que veio com autorização da Anatel para que a gente explorasse o serviço móvel. E aí entrou a nova tecnologia e a gente tentando correr com a tecnologia do móvel e substituir o fixo, né? Então, hercúleo, muito grande. Hercúleo. Para isso, a gente precisava de capital. E compramos a Portugal Telecom, que era uma empresa que, a princípio, parecia que aquela empresa estaria sólida. A gente imaginou, nós vamos receber euros de lá para cá. Então, o câmbio seria favorável para a gente. Houve um ledo engano, depois descobri dentro do balanço da Brasil Telecom que tinha um título aplicado no Banco Espírito Santo, que era um banco que estava quebrado, de 1 bilhão de euros. Nossa. Né? E aí foi o inverso, nós tivemos que jogar do real para o euro. Né? A Oi, para vocês imaginarem, nessa época, ela tinha empresa na África, possessões portuguesas antigas, Portugal, tinha uma empresa na Holanda, que é uma empresa de captação de recursos na Europa, e captava recursos também nos Estados Unidos. Então, tinha uma captação muito grande no mundo inteiro. A Oi, quando eu assumi a presidência da Oi, a nossa receita era 22 bilhões líquidos por ano, né? Tinha 14 mil empregados na Oi e mais 22 nessa rede, que é a empresa subsidiária nossa. Isso, mão de obra direta, tinha 35 mil, 36 mil mão de obra direta, pessoas empregadas diretamente. E mais de 100 mil indiretos, né? Então, era uma pujança muito grande, né? Eu me lembro que quando a gente começou a verificar, a companhia tinha, geralmente, a cada ano, mudava de presidente. Os presidentes não aguentavam a pressão que vinha de externo, dos credores, de cima dos acionistas que queriam o retorno do seu capital aplicado, né? Então, era uma luta muito grande. E eu era vice-presidente jurídico. Jamais imaginei que um dia um advogado, vice-presidente jurídico, mesmo formado em economia, pudesse ser presidente de uma grande companhia como aquela. Eu conhecia a companhia com muita profundidade, mas jamais pensei em ser presidente da companhia. Quando, um belo dia, o presidente Bayar Gontijo saiu da companhia e os sócios me perguntaram quem eu indicaria dali para ser o futuro presidente da companhia. E eu disse que o Dr. Marco Schroeder, que era um controle da companhia, que era a pessoa mais preparada para ser presidente da companhia à época. E o Dr. Marcos foi indicado e assumiu a presidência da companhia, eleito pelo conselho. Passou um ano, talvez menos de um ano, um pouquinho, ele renunciou, né? Coincidentemente, quando ele renunciou, eu estava operado, tinha feito uma cirurgia nos olhos, estava no Copstar,
com a vedação nos olhos, quando entrou no quarto o doutor Marcos Schroeder, o doutor Brandão e o doutor Rabelo, que vieram me participar, que o doutor Marcos Schroeder tinha renunciado à presidência da companhia. E aí a minha primeira preocupação foi, você não anunciou isso para o mercado ainda, né? Porque a gente tem condições de reverter esse quadro, e eu voltando, a gente vai trabalhar melhor para ver o que está acontecendo. E ele me chamava carinhosamente de colega. Ele disse, colega, eu não tenho condições de assumir a companhia. A companhia vai ter que escolher um novo presidente, porque o momento é muito complexo. A companhia, como ele conhecia bem os números da companhia, ele me disse como é que estava o caixa, como é que estava as dívidas. A situação real, né? A situação real. E como é que estavam as penhoras no caixa da companhia. Eu não podia vê-los, mas ouvia muito bem. Menos um sentido, os outros ficaram mais aguçados, né? É verdade. Literalmente as escuras. Exatamente. E aí eu conversei com eles e digo, olha, gente, infelizmente eu não vou poder ajudá-los. Eu vou ter alta hoje, provavelmente, e vou para casa. Eu não tenho condições de trabalhar. Estavam os olhos muito inchados. E eu fui para casa. Quando foi mais ou menos umas 7h30 para 8 horas, 20 horas, né? O Arthur Lavatório, que era o diretor de societário, ligou para mim, meu genro estava do meu lado, Pedro, e o Pedro, atende aí quem é, veio primeiro quem é. O Pedro disse, olha, já é o Arthur Lavatório, quer falar com o senhor. Eu digo, bota aí. Aí eu peguei, digo, Arthur, tudo bem? O chefe, ele me chamava de chefe, eu era vice-presidente, ele era diretor societário ligado à minha diretoria. Desculpa. Ele disse, chefe, os diretores estão aqui querendo eleger o presidente interino para que amanhã o Conselho de Administração possa referendar ou não o futuro presidente da companhia. Aí eu digo, Arthur, você não está na sala, não? Ele disse, não, eu estou aqui fora. Disse, tem algum candidato? O Brandão é candidato? O Brandão era o vice-presidente de finanças. Ele disse, não, chefe, o Brandão não quer. Eu digo, e o Hélio Costa? O Hélio Costa, que foi um grande repórter da Globo. Senador, né? Senador da República, um cara, foi ministro das comunicações. Foi ministro das comunicações. Um homem muito experiente, um cara conhecedor do setor. E eu digo, e o ministro Hélio Costa? Eu chamava ele carinhosamente ministro. Eu não sei, ele não falou nada. E o doutor João Vicente, que era um conselheiro que veio da Portugal Telecom, também não comentou. Eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, se vocês começarem a eleição, eu vou votar no Brandão. Tá bom, tá bom. Aí, então começa. Né? Ele começou lá, voltou para a sala, começou a fazer, abriu, fez a ata. E o Brandão disse, eu vou votar no doutor Eurico Teles. Né? O Hélio acompanhou a votação e o João Vicente também. Então eu fui eleito ali naquele dia, naquela situação que eu estava, como presidente interino da companhia. Né? Evidentemente, não preciso dizer a vocês que eu não consegui dormir. Porque eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou conseguir fazer com essa companhia? Com o tamanho problema. Vocês imaginarem, a dívida era 65 bilhões de reais. Nós tínhamos 45, na época, já 1.000 empregados. Tinha um caixa que flutuava entre 3, 4, 5 milhões e tinha o limite de caixa de 3,5. Né? E eu digo, olha, infelizmente, eu vou ficar aqui aguardando o que o Conselho quer, porque a situação é difícil. Né? E a minha intenção é levar essa companhia para a recuperação judicial. Né? E eu nunca tinha feito uma recuperação. E também, vocês imaginaram, não tinha ainda ocorrido uma recuperação de uma concessionária de serviço público, que muita gente achava que não poderia ocorrer, porque tinha tido uma recuperação judicial de uma concessionária no norte do país, que a presidente Dilma, à época, era a presidente do conselho, e ela vetou essa recuperação. Então, não existia um exemplo ainda de recuperação. E eu voltei para a companhia, 2 dias depois, ali com os olhos inchados, e comecei a me debruçar sobre o que a gente podia fazer na companhia. E naquela tarde, o doutor José Roberto Sampaio, que é do escritório Basílio, me ligou. O Teorico está entrando umas penhoras de ações na Justiça Federal de 2,5 bilhões de reais. Parou a empresa. Eu digo, Zé, primeiro o seguinte, não faça nada.
Eu quero ver se a companhia tem esse caixa. A companhia tinha 3,5 de caixa. Se levasse 2,5, a companhia não rodava. Ela rodava com 2 bi por mês. Né? E aí, naquele dia, primeira vez, eu levei o tema ao Conselho de Administração, que tinha uma reunião. O presidente era o Dr. Zé Mauro. Eu cheguei no conselho e digo, olha, chamava ele carinhosamente, olha, Zé, tem uma notícia boa para vocês, não. Eu vou ter que levar a companhia para a recuperação judicial. O que é isso? Que louco, você está doido? Eu disse, não tem jeito, a companhia está com a situação essa. Se você vai ter que explicar isso no conselho, eu disse, vamos lá. Nesse momento, o presidente da época renunciou ao cargo. E eu digo, não tem jeito, vai ter que levar. Aí fui fazer minha cirurgia e tal, recapitulando essa história para vocês. E aí assumi a presidência da companhia. Levei a companhia para a recuperação judicial. E protocolamos a recuperação, fizemos um apanhado da importância da companhia. E uma grande dificuldade que a gente tinha era como é que você vai fazer um plano para pagar 65 bilhões de reais, com a receita de 22 por ano, né? Onde você precisa continuar investindo na companhia, que a companhia é de alta tecnologia, alta demanda tecnológica. E nós estávamos numa transição de evolução tecnológica. E eu levei a companhia, o conselho aprovou a nossa ida para a recuperação. Eu comecei a preparar a recuperação. Quando protocolamos a recuperação no Tribunal de Justiça, tinha 94 mil folhas a recuperação. Nossa! Né? Era uma das maiores recuperações que existia. E nós fomos para lá depois de 17 horas, nós já estávamos ali no 7º andar, e são das varas empresariais, aguardando aonde cairia a nossa recuperação. E aí caiu na 7ª vara, que o doutor Fernando, nós entramos na sala dele para dizer que tinha sido o agraciado com aquela recuperação. E ele, não é possível, é muito grande esse negócio, não sei o que, nem baixou do sistema. Então a gente explicou a ele os números, levamos um memorial para ele, e ele disse, peraí, segurem aí que eu vou falar com o presidente do tribunal. E foi falar com o presidente do tribunal para falar do ocorrido e dizer que ele precisava de ajuda. Né? O doutor Fernando foi um dos juízes mais bem preparados na área de recuperação judicial. Né? E esse livro tem muita coisa dele, porque ele foi... Não tinha previsibilidade legal, né, desse livro. Mas eu voltando. Aí o doutor Fernando, fizemos o memorial para ele, eu, o doutor Penalva, o doutor Zé Roberto, o doutor Antônio Basílio, mostrando a ele a situação. E aí ele disse, olha, então vocês vão ter que peticioná-lo imediatamente para tentar suspender os pagamentos, para que a companhia levante. Né? E voltei para a companhia e o pessoal do conselho começou a ter atrito, né? Alguns empresários que tinham comprado participação na companhia começaram a ter atrito com os credores. O credor internacional tinha 30 e tantos por cento, mais de 35% da companhia. Credores nacionais tinham uma parte, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Brasil, Caixa Econômica e outros fundos de investimento tinham participação na companhia. A companhia era muito jogada no mercado com muita informação. E isso fez com que a gente, para responder a sua pergunta, eu, no dia anterior, com a petição pronta, eu levei a petição para casa, eu não cansava de ler aquela petição, além dos arquivos que já estavam tudo digitados. E eu me perguntava assim, Eurico, você já tem tempo para se aposentar. Muito bom. Você já tem tempo para não receber esse negócio. O que você vai fazer aí? Deixa lá, renuncia esse negócio. Deixa os sócios, os donos fazerem alguma coisa, os credores, não você. Né? E aí, no domingo, eu já tinha falado do doutor Fernando, e o doutor Fernando disse que queria que eu desse a relação dos meus imóveis para ele, 27 imóveis, para cautelar na justiça. E eu disse, doutor Fernando, se o senhor me dá um prazo até segunda-feira, isso era uma quinta-feira, eu retorno ao senhor aqui para dizer se eu aceito ou se eu não aceito. Né? Para minha surpresa, fui almoçar com minha família, muito preocupado. E minha família, meu filho, minha filha, minha mulher, disse, olha, você tem 30 e tantos anos nessa companhia, né? Você tem a sua história, a sua vida está aqui nessa companhia.
E eu acho que você tem que acreditar agora em você e dedicar o seu tempo a tentar fazer o melhor pela sua companhia. Os imóveis, talvez você não perca. Né? Talvez você não perca, me deu um calafrio, porque era a minha vida. Né? Até onde eu morava, não tinha bem de família. Até onde eu morava, estava na relação. Eu digo, minha vida está aqui. Nordestino gosta de aplicar em bem de raiz, né? Então, e aquela noite, porque minha família toda concordou e eu era o cara que estava em dúvida, era eu. Né? E eu voltei, fiz a relação, pedi ao Augusto trabalhar comigo, que fizesse a relação dos imóveis, com base na declaração de imposto de renda, e levei para o doutor Fernando. Ele botou no envelope, rubricou, no fecho do envelope, eu rubriquei também. E disse, agora não tem problema, se você precisar vender alguma coisa, você faz a petição para mim que eu libero. Né? Mas estou falando, será que o credor não vai achar que eu entreguei 27 imóveis aqui, eu estou dilapidando meu patrimônio? Sério, a mídia vai sair. É tanto que saiu realmente muita mídia na matéria. Mas quando eu decidi levar a companhia para a recuperação judicial, a pergunta que você me fez, eu vou lhe contar uma história aqui muito particular. Eu tomei 3 Estinox para dormir e não consegui dormir. O remédio que tomava para dormir. Para ver se eu conseguia dormir, para no dia seguinte eu imaginar o que eu faria isso. Né? Mas não consegui dormir. Quando foi 6 horas, eu saí de casa, fui para a companhia, reuni a equipe dos diretores e disse, olha, nós vamos levar a companhia para a recuperação judicial. A situação é essa. E a partir de agora, nós vamos fazer um trabalho aqui na companhia para levantar a companhia, nem que seja o moral dos empregados. E eu era um cara, tinha um histórico dentro da companhia e eu comecei a ver que a companhia, eu tinha condições de trazer a companhia comigo. Né? Não adiantava eu estar lá como presidente da companhia e os empregados não saberem o que está acontecendo. Eu digo, então é o seguinte, meus parceiros de luta vão ser os empregados da companhia. Então, daqui para frente, não vai ter sindicato, não vai ter ninguém. Eu vou participar e discutir abertamente todos os temas e escolher com eles a melhor forma. E foi o que rendeu para a companhia, a recuperação judicial da companhia. E o doutor Fernando disse para mim, olha, meu gabinete vai estar aberto para você. Não tenha dúvida e não falte, não tome nenhuma atitude que você acha que vai ter impacto sem antes falar comigo, para a gente conversar, eu, você e o Ministério Público. O chefe do Ministério Público era o doutor Eduardo Gussen, um dos homens mais preparados que eu conheço, principalmente nessa área de controle, de fiscalização, de compliance, ele é um cara muito preparado nisso. O Ministério Público do Rio de Janeiro, só tenho a agradecer, colocou membros na 7ª Vara, só grandes profissionais que conheciam a matéria com muita facilidade. Né? Então eu diria para você que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Em compensação, nesse período também, eu descobri que o ser humano ele não consegue andar sem que outros seres humanos o ajudem a enxergar melhor. Então, minha grande vitória que eu tive na companhia foi por ter aliado comigo toda a companhia. Né? Depois eu conto a vocês os passos que emocionante relato de um alto executivo assim, solitário ali no momento da decisão. Né? É muito difícil. O cara que é presidente de uma grande companhia, vou contar algumas fases para vocês, não sei qual é o tempo que vocês têm, que tem momentos de solidão, de decisão de solidão. É quando você diz assim, vou ter que cortar 5% do quadro da companhia. Nossa. Né? Que você começa a olhar a lista dos empregados, 15 mil empregados. Você conversar com cada gerente, com cada diretor, sobre quem é quem naquela equipe. E quem é que você vai escolher para tirar. Qual é o pai de família? Qual é o profissional que você vai abdicar do trabalho dele? São momentos de extrema solidão e de difícil discernimento. Né? Eu, graças a Deus, eu nunca demiti ninguém na companhia que não conversasse pessoalmente e dissesse o porquê. E também colocava uma empresa para recolocar aquela profissional no mercado. Né? Tanto que, até hoje, eu participo de alguns grupos da companhia e as pessoas, quando estão saindo da companhia,
passa mensagem para mim pedindo ajuda que eu procuro recolocar. Né? Então, como eu sou um membro e um produto da Oi, eu me sinto muito dentro daquela companhia até hoje, entendeu? A grandiosidade da recuperação judicial da Oi, ela foi um caso inédito, né? Um caso muito grande, um caso de muita repercussão, Verdade. inclusive que mexeu com algumas leis brasileiras. Verdade. Né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente isso, para mostrar a importância dessa decisão que você tomou, né? De colocar a companhia em recuperação judicial e que isso transformou o mercado de mediação, de recuperação aqui no nosso país. Você imaginar, nós tínhamos 54 mil credores. Né? Então, a gente imaginava, a primeira pergunta do Dr. Fernando, quando a gente levou o arcabouço de credores da companhia, foi de onde nós faríamos essa recuperação, com 54 mil credores. Fazia no Maracanã. A Assembleia de Credores, né? E até para esclarecer para o nosso público que o instrumento da recuperação judicial, ela requer uma assembleia de credores. Onde bota os 54 mil? Tem que ser no Maracanã. Maracanã. E aí, o seguinte, conversando com o doutor Fernando, a gente viu que no Rio Centro, né, era o maior ambiente que a gente teria, coubesse aí 4, 5 mil pessoas, que a gente tivesse preparado. Porque não era só as pessoas, né? Tinha toda uma estrutura, tinha toda uma área para negociar com os credores. Né? Então, como a negociação ali era presencial, com o credor, com o representante dele, você tinha que separar credores internacionais, bancos privados, bancos públicos, pequenos e médios credores, você tinha que fazer uma separação disso. E, além disso, os fornecedores. A Oi tinha os maiores fornecedores. A Oi comprava de 8 a 10 bilhões por ano de tecnologia. Né? E você não podia prescindir desses fornecedores. Então, o doutor Fernando, em discussão com a gente sempre estava perguntando e orientando e discutindo, e ele disse assim: doutor Eurico, já pensou na mediação? Eu digo: doutor Fernando, a mediação com 54 mil credores, que nós temos credor no Brasil inteiro. Eu fiz um mapa, Ângelo, do Brasil com a quantidade de credores que a gente tinha em cada município e cada estado. Por quê? Quando você tinha uma linha telefônica, né, que você tinha ações, você não tinha, de alguma forma, uma relação com a companhia. E que quando você ganhava um processo no juizado especial, que a Oi tinha 802 mil processos na justiça do juizado especial, você passava a ser um credor da companhia. Você tinha que receber o seu valor daquela indenização, daquela reparação que tinha. Então, eu fui e disse assim: meu Deus do céu, olha, ele é um mapa, levei para ele um mapa, e ele disse: olha, você tem que fazer um negócio híbrido. Você tem que montar postos que você atenda em cada lugar e também uma plataforma digital, virtual, que as pessoas possam cadastrar. Agora, Eurico, não esqueça, cada credor tem o seu advogado. Então, tinha uma complexidade muito grande para você engeredar este caminho. Né? E aí, conversei também com o doutor Felipe Santa Cruz, que era o presidente da OAB à época aqui do Rio. E fui conversar com ele, mostrar da dificuldade que a gente tinha, que nós tínhamos que aproximar os advogados representando os seus clientes para que não houvesse questionamento quanto a possível mediação de um acordo que viesse a ter qualquer visibilidade de prejuízo para o cliente. E fomos criar essa plataforma. Convidamos a Fundação Getúlio Vargas para desenvolver essa plataforma com a gente. O nosso AJ à época era o doutor Arnoldo Valde Filho, um grande administrador judicial, um grande advogado, que também participou dessas orientações, juntamente com a doutora Samanta, que também é da mediação. Nossa professora de formação de administradores judiciais. Exatamente. Participou também, e começamos a montar uma estrutura interna dentro da companhia e começamos a montar os planos pilotos. Né? Aqui nós atendemos, se você pegar o livro, tem algumas informações, que a gente fez postos de atendimento de mediadores, que o doutor desembargador César Cury nos ajudou muito, colocando os mediadores para a gente aproximar o cliente do crédito dele e discutir como seria pago. E aí fizemos mediações no Brasil, em Portugal, na Inglaterra,
e alguns países de fora que a gente tinha pequenos credores no Brasil inteiro. Então, fizemos 34 mil mediações. E os grandes credores optaram para fazer diretamente a negociação na Assembleia Geral de Credores. Então, fizemos, se você imaginar, acho que vocês, não sei se vocês já assistiram aquele show de MMA, a recuperação Assembleia foi assim, né? Começou 11 horas da manhã de um dia e terminou no outro dia, 5 da manhã. E a negociação era dura, difícil, né? Teve momentos do AJ, do Dr. Arnold, queria suspender a Assembleia, disse, suspenda, mas nós não vamos encerrar. E aí teve um momento muito difícil também, que eu tive que, eu digo assim, não é arriscar, eu tive que ser corajoso na minha decisão, para que eu não pudesse me arrepender depois. Teve um momento, mais ou menos umas 2h30 da manhã, onde os credores bancários, bancos, disseram que não fariam acordo, que queria que eu suspendesse a Assembleia. Eu disse, olha, eu vim aqui hoje, depois de adiar essa Assembleia várias e várias vezes, para que a companhia ou saia daqui com o objetivo de se recuperar, ou saia daqui com a falência aprovada pelos senhores. A recuperação tem essas vantagens e essas desvantagens. E a falência também. O maior credor dessa companhia, por incrível que pareça, é a Anatel, que é a agência reguladora. Tem 20 e tantos bilhões de crédito aqui dentro. Ela vai levar a parte dela. E tem 30 e tantos bilhões de dívida de fisco. Então, o fisco vai levar, a Anatel vai levar e os empregados vão levar. E vocês, credores, vão ficar, infelizmente, com o palito do picolé. Decidam o que os senhores querem. Dou 5 minutos e saio da sala e volto. Nossa, uma aula de negociação. Saí da sala, 5 ou 6 minutos depois retornei. Os senhores decidiram? Eu, inclusive, estou aqui com minha carta de demissão. Se os senhores não aprovarem, eu vou pedir e entregar minha carta de demissão ao presidente do conselho. Não fico na companhia. Eu só fico para recuperar a companhia. Não botei de bola. A gente tem uns temas para negociar com os senhores. O que eu puder atender, eu atendo agora. O que não puder, eu não vou atender. E fomos atender. Acho que eu já mostrei para o doutor Ângelo lá no quadro que tem. A gente aprovou todos por 99,9% e 100%. O único que a gente aprovou por 79% foi aquele que a Anatel se absteve de votar. Entendeu? Então, a recuperação judicial da companhia foi extremamente bem aceita da forma que a gente planejou. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu passei naquele dia, quando eu saí 5 da manhã, que segurança da companhia achavam que podia ter alguém querer me pegar, me bater, alguma coisa, né? Me levaram para o hotel, que era um hotel mesmo no Rio Centro. Digo, gente, quem que vai bater? Até maldade, bater um cara desse tamanho. Mas aí foram comigo, quando eu cheguei no hotel, o pessoal do hotel disse, olha, doutor Eurico, tem muita gente lá no rooftop do hotel esperando o senhor. E eu subi, estava uma festa em cima, rapaz, todo mundo aplaudindo aquele negócio. Quando foi 7 da manhã, 7 e pouco da manhã, eu digo, gente, eu vou descer para tomar um banho e dormir um pouco. Não. Mas eu desci para o meu quarto e disse assim, não, está faltando o meu, até hoje eu me arrepio, está faltando o meu companheiro de luta, que é a companhia. E liguei para a Suzana, que era a diretora de imprensa da companhia, Suzana Santos. Suzana, você está aí? Não, eu digo, eu estou em casa. Então, vista sua roupa e vamos para a companhia. Vamos descer os andares da companhia, participando o que aconteceu ontem para todos os empregados e para onde é que nós vamos. E à tarde nós vamos fazer um stream com todo o Brasil. Emocionante. Emocionante. Um negócio assim que estudou a companhia, foi uma revolução na companhia, né? E alguns feitos na companhia, eu comecei a me sentir também na obrigação de conhecer a companhia no mundo, no Brasil inteiro. E aí passei a ser também de conselheiro da Portugal Telecom e comecei a conhecer o interior do Brasil nas companhias, e vendo quem é, e dizendo da importância que tinha cada empregado para aquele papel. Criamos lá um programa que eu faço, uma espécie dessa assim, que você faz parte. Você é importante para a companhia. Então,
traga o seu vizinho para ser cliente na Oi, traga o seu primo, o seu sobrinho, né? E começamos a criar dentro da companhia uma comoção, né? Era tanto que a companhia, onde a companhia andava, todo mundo tinha orgulho de ser da Oi, né? E pagamos, Ângelo, os 2 PLs, participação no lucro dos empregados, os 2 melhores PLs na história da companhia foram pagos na recuperação judicial na nossa gestão. Que bom, que interessante. Né? Então, foi momentos de extrema de dificuldade. Eu praticamente dormia 2, 3 horas por noite, porque a companhia, eu queria participar de tudo, queria estar envolvido, queria ouvir. Era o diretor de tecnologia, o diretor de engenharia, o diretor disso, o diretor daquilo. Eu queria ouvir, eu queria aprender, eu queria estar junto do pessoal, né? Que o pessoal me visse como um cara que pudesse levantar a companhia. Quando eu saí em 30 de janeiro de 2020, eu deixei o caixa da companhia, sem vender um ativo da companhia, com 6,4 bilhões no caixa. Nossa. Né? E saí por dificuldades com a gestão à época, porque eu discordava da forma que eles queriam vender a móvel, a fibra e a TV, essas coisas. Mas, evidentemente, eles tinham um papel de desenvolver, que era atender os credores que eles representavam, né? Então, daí foi minha... Com esse relato, né, emocionante, né, pelo tamanho, pela complexidade de toda a história, eu queria deixar já uma sugestão aqui para você, além do livro, fazer um filme. Né? Documentário. Realmente emociona mesmo, né? E mostra como um grande exemplo, né? Como de fato, né, fazer o propósito final de uma recuperação judicial, que é o surgimento da empresa, né? De fato, né, você manter os empregos, né, manter o funcionamento, né? Então, assim, a gente na nossa época, a gente, pelo contrário, a gente desenvolvia, tinha investimento em momentos de tecnologia, de aprendizado e tal. Por exemplo, eu fui na China 3 vezes à época, né? Tratar de contratos, de cooperação técnica, de tecnologia. Mas alguns momentos são extremamente emocionantes na Oi, né? Quando eu saía na loja, uma vez eu fui, vou contar só 3 fatos rapidinho para vocês. Eu fui na loja de Minas Gerais, que era a maior loja que a gente tinha em Belo Horizonte, de atendimento a cliente, e observei que as nossas vendedoras, nossos atendentes, passavam pouco tempo sentados na cadeira, né? E como eu sou um homem, vamos dizer assim, que tem uma origem lá no meio do povo, né? Eu, com 14 anos, 12 anos, eu era camelô na beira do mercado. Meu pai vendia gaiola, ele era empregado público federal, do DCT, Departamento de Correios, Telep, naquela época. Mas, fim de semana, ele tinha uma loja de vender ração e gaiola para passarinho, e eu pagava meu dinheiro, eu pegava as gaiolas e ia vender na beira do mercado, naquela praça. Né? Então, eu sempre tive empreendedor. Eu nunca senti dificuldade de vida por falta de qualquer coisa, de dinheiro, de pedir alguma coisa para alguém. Eu nunca tive esse problema. E eu sair. E quando eu entrei na loja, eu observei isso. Aí eu disse ao Ellison, que era o gerente comercial do Regional Minas Gerais, do Ellison, quando terminar aqui o atendimento, eu quero ficar aqui com o pessoal. 10 minutinhos. Terminou o atendimento, fechou a loja e tal. E eu perguntei a eles, acho que todos vocês ouviram falar de mim, poucos me conhecem. Meu nome é Eurico Teles, eu comecei na companhia estagiária, passei por isso, sou empregado, olha aqui, minha carteira do trabalho está escrito lá, presidente, cargo presidente na CTPS. Então não tem nenhuma diferença de vocês. A única diferença é que talvez eu tenha uma responsabilidade diferenciada da de vocês. Vocês têm muito mais do que eu. Vocês são o cara da companhia. Agora eu quero saber de uma coisa. Por que vocês não ficam sentados nesta bela cadeira amarela? Todo mundo calou, ninguém respondeu. Digo, não, tem algum problema? Então deixa eu sentar. Sentei, passei uns 5 minutos na cadeira e percebi que a cadeira era extremamente desconfortável. Doía a coluna. Não tinha mobilidade. Não tinha mobilidade na cadeira, né? Eu digo, gente, por que vocês não falam? O Ellison está aqui. Ou vocês estão com medo de falar para o Ellison que ele pediu a cadeira errada? Não. Eu vou prover o seguinte para vocês. Aí começou a falar, outro falar, doutor Ico, é isso, dói a mesma coluna e tal. Isso não é o Ellison, isso é o Marcelo, que é o diretor de suprimento, que comprou errado. Provavelmente o Marcelo nunca sentou nessa cadeira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer a vocês aqui que eu vou encarregar o Marcelo
e fazer a troca dessas cadeiras com o fornecedor e comprar a cadeira certa para vocês. E comecei a angariar, vamos dizer assim, a confiabilidade das pessoas. Em todas as lojas onde eu ia, eu não pegava. Por exemplo, quando eu cheguei na companhia, a companhia tinha jatinho, tinha isso, sei o quê, hora daquilo, hora daquela. Acabei com tudo isso. O presidente tinha que andar com qualquer empregado, um avião de carreira, e que acabou, e pega seu táxi, acabou. E quando eu chegava no lugar, tinha uma parafernália, o presidente anterior tinha isso, eu acabei com tudo isso. Não quero nada disso. Eu sou empregado da companhia há muitos anos, sou parte dessa companhia. E comecei a andar assim. Então, todas as lojas eu entrava, falei com a pessoa, perguntava o que fazia e tal. E, às vezes as pessoas não me conheciam, eu entrava na loja, apaisando, né, com roupa simples. Eu disse, como é que você está aí? Está gostando? Tá. E o presidente de vocês? É um cara que olha para vocês e tal. Ah, doutor Eurico, tal. Mas isso parece muito com ele. Entendeu? Então foi isso. Mais uma vez, muito emocionante da minha vida, eu fui a Curitiba para conhecer o pessoal da área comercial, conversar com eles. Todo lugar que eu ia, eu explicava detalhe por detalhe aquele momento da recuperação judicial, para todos eles, o que ia para frente, o que não ia, qual a dificuldade que a gente tinha. E aí, imagino que esse tenha sido um momento também muito importante, você explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Né? E deixava aberto, sabe? Eu chegava num lugar, por exemplo, o presidente anterior tinha muito receio do sindicato. Eu não tinha receio do sindicato, né? Então o pessoal dizia, o sindicato está aí fora, quer participar da reunião, pode deixar entrar. Claro. Vou sentar, vamos aqui, nós estamos juntos. Nós somos empregados, todos nós. Sem a companhia não vai existir sindicato, então vamos juntos. Né? Então, eu não tinha isso. Mas eu fui lá na loja de Curitiba e uma vendedora, a senhora chegou para mim e disse, doutor Eurico, o senhor não sabe quem tem uma vontade muito grande de conhecer o senhor? Meu pai. E seu pai trabalha na Oi? Meu pai é vendedor de chip da Oi. A banca dele fica no calçadão de Curitiba, assim, tal. É mesmo? Ele tem vontade de me conhecer? O que eu tenho de diferente? Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui e vamos lá. E aí saiu aquela quantidade de pessoas, umas 20 pessoas me acompanhando para a gente ir lá onde estava. Eu digo, me fale um pouco do seu pai. Já meu pai é cego. Ele é conhecido como Zé Cego. É mesmo, Zé Cego. Tá bom. Vamos lá. Quando eu cheguei perto, ele estava lá com a banca dele, metade de uma mesa aqui mais ou menos, um tabuleiro, cheio de coisas da Oi, né? Capinha da Oi, não sei o quê, telefone, chip, um cara de coisa, só Oi. Até ele, o ombrella dele era também emblema da Oi, ele vestia a camisa da Oi. Aí eu digo, boa tarde, seu Zé, como vai o senhor? Eu vim aqui para lhe conhecer, soube que o senhor é o maior vendedor de chip da Oi. Ele parou assim, olhou. Doutor Eurico. Nossa. Reconheceu sua voz? Reconheci minha voz. Doutor Eurico, sou eu, Zé. Vim aqui para te conhecer, tua filha maravilhosa, atendente da companhia e tal. Mas eu vim aqui para lhe conhecer, para lhe pedir que você aceite meu abraço e meu agradecimento por você ser o maior vendedor de chip do Brasil. Vendia 50 mil chips. Caramba. Entendeu? E aí tem até hoje meu celular, depois de terminar aqui o bate-papo nosso, eu vou mostrar a vocês como ele ficou. Entendeu? Então eu digo assim, quando eu saí da companhia, então, outra curiosidade, já tinha saído, tinha 2 anos, e minha secretária, que hoje trabalha lá no meu escritório, que é a Lurdinha, ela estava na companhia ainda. Aí ela disse, Eurico, você sabe o que tinha na árvore de Natal desse ano? Lá nós tínhamos uma árvore de Natal bem grande, que faltava as pessoas, os empregados, os companheiros e tal, faltava lá um papelzinho enrolado e dizendo o que desejava para o ano. Né? Eu digo, não, Lurdinha, a árvore de Natal, você não estou mais lá, tem 2 anos, tá? Volta, Eurico. Então eu digo assim, eu fiz meu papel, né? Eu acho que das grandes coisas que eu sinto na minha vida é ter feito o melhor que eu podia. Pode ser que eu não tenha feito o melhor, mas era o melhor que eu podia. O melhor que minha equipe pôde fazer comigo foi isso aí. Eu acho que assim, esse bate-papo está sendo muito produtivo e positivo para a gente desmistificar, porque a recuperação judicial, as pessoas olham exatamente como você deu aqui o relato, né? Pô, mas vou entrar em recuperação judicial. Assim, olha o quanto de bem e o quanto da decisão tomada trouxe na função social, que hoje acho que é o grande papel quando a gente pensa em vamos fazer uma recuperação judicial,
é porque o gestor tem que pensar na questão social, do que aquela empresa tem, o que ela representa na sociedade, o que ela representa para os seus fornecedores. E o CRA... E o CRA, eu acho que assim, é de muita vanguarda, o nosso presidente assim, ratifica assim, o apoio dele a essas iniciativas, porque, às vezes, por uma falta de conhecimento, muitas empresas descontinuam, empresas que estão passando por uma transição muito bem explicada pelo Eurico, né? Ou seja, e um exemplo que você deu aqui, que eu vou levar muito, que os grandes pilares da empresa naquela época eram pessoas e tecnologia. E é exatamente o que a gente está vivendo agora, né? Um monte de IA, de pessoas, mas foram as pessoas que mantiveram, né? É uma coisa interessante que você falou aí, é que eu me lembro o seguinte, quando eu cheguei no Rio Centro, que a gente ia fazer a recuperação, o pessoal queria me levar para um lugar que eu ficava lá fazendo lanche e tal, não sei o quê, conversando com pessoas de altíssimos valores de importância para a companhia. E eu digo assim, olha gente, deixa eu te falar, nós temos aqui quase 3.000 credores aqui, 1.000 e tantos credores aqui dentro, dos quais em torno de 1.000 credores são pequenos e médios credores. São pessoas que acreditaram na companhia. E era o entregador disso, era o entregador daquilo. Então, é o seguinte, que vota também. Você imagina, né? Porque tem um voto por cabeça, tem um voto... Tá, e tem um voto... Por exemplo, trabalhadores. Quando eu cheguei, o sindicato, todos os representantes, diretores de todos os sindicatos do Brasil, de telecomunicações, estavam lá. Ligado à Oi, Brasil Telecom, e Oi, então, todos os estados estavam lá. E eu fui conversar com eles. Primeira coisa, eu fui conversar com eles. O Luiz Antônio, o Bristo, o Moura, que hoje são diretores de sindicatos, e fui conversar com eles e reuni todos eles. Disse, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês me conhecem, eu sou empregado da companhia, assim como vocês, eu tenho uma tremenda responsabilidade, que é conseguir levar essa companhia com os empregados. E vocês têm uma responsabilidade muito grande, que é defender os interesses desses empregados junto à companhia. Então, nós temos o mesmo liame de interesse. Então, eu quero de vocês o seguinte, que vocês sejam honestos comigo aqui. Quero saber das dúvidas que vocês têm agora, para a gente firmar um compromisso aqui. E quero saber quem é de vocês que vai defender ou desaprovar o plano ali, sentado naquele púlpito. Aí colocaram o Bristo, que todo mundo considerava o Bristo mais difícil e tal. Quando escolheram o Bristo ali, eu peguei na mão do Bristo, dei um beijo na testa dele, Bristo, o futuro está com a gente. Qual seja o futuro que nós vamos escolher, mas o futuro é nosso. Ele foi lá, defendeu o plano e nós tivemos 100% de aprovação na classe 1 dos empregados. E eu vou dizer uma coisa. Talvez um recorde, né? Pois é, uma coisa que você falou. Um presidente de uma companhia em recuperação, e o próprio termo está dizendo, o empresário, dono daquela companhia, por motivos dele ou outros motivos, não conseguiu que aquela companhia tivesse a sua função social, produzir, empregado e tal, e ter lucro do empregado, do empresário que investiu na companhia. Então, ele, de algum motivo, fez com que ele fosse para a recuperação. Às vezes, gente, é motivo do próprio gestor, que faz dividendos elevadíssimos e não olha isso. Às vezes não é, às vezes é o dólar. Quem já comprou dólar? Eu me lembro que eu comprei dólar a 1,50, a R$1. Sim, claro. O dólar está quase 6, 5 e tanto. O euro está 6,50. Então é o seguinte, imagine você pega um empréstimo, um financiamento, num banco americano. Você pega $1 milhão, que era R$1 milhão, se transformar agora em 6 milhões de reais. Né? Vocês lembram da situação? Eu digo sempre que é um papel que eu acho importantíssimo que o CRA pode desenvolver. Por que não existe a recuperação da pequena empresa? Não existe o juizado especial? Por que não existe ali a mediação pequena ali, que existe a recuperação do pequeno empresário, do cara que tem um bar na esquina, que faliu na pandemia, que tal, que precisa? Por que não existe? Porque é muito caro ainda. Por isso que tem que entrar as instituições como o CRA, tem que entrar nisso, para que possam os administradores fazer as recuperações. Mas não existe nenhum. Eu digo a você o seguinte, ó, eu sempre fui empregado. Eu nunca fui dono da empresa. Mas eu sentia que a companhia era como se fosse minha. Né? Então eu tinha que transmitir aquilo para todo mundo. Eu me lembro que eu fui à China
tratado dos maiores credores que a Oi tinha, que era o Huawei, que era fornecedor de tecnologia, a rede tecnológica, eu fui à China. A gente, eu falo inglês rudimentar, mandarim nem sonhar. E eu fui lá. E a Huawei recebeu eu e minha diretoria à época, num congresso que eles tinham lá, o presidente da Huawei, o presidente do conselho da Huawei, toda a diretoria da Huawei. E eu fui dizer a eles, a tradutora, eu nunca me esqueço dela, Lídia Qualim, que estava comigo, morava no Brasil e trabalhava no Brasil. Eu disse, olha, eu só quero o seguinte, que você seja honesta comigo. Eu não entendo mandarim. Você vai traduzir do português para o mandarim, do mandarim para o português. Se você traduzir certo, eles vão acreditar no que eu vou dizer. Se você traduzir errado, eles não vão acreditar no que eu vou dizer. Aí o presidente da Huawei abriu, o presidente do conselho da Huawei abriu a reunião, e eu perguntou o que é que eu queria ali com eles. Eu digo, primeiro eu quero dizer da minha situação. Eu coloquei meus 27 imóveis acautelados na recuperação da companhia. Posso perder todos. Os senhores perdem um grande mercado. O maior mercado da Huawei é a Oi. A maior rede de telecomunicações do Brasil é a Oi. Os senhores perderão também. E eu acho que a tecnologia da Huawei não é para ficar na China, é para entrar no mundo. E o Brasil é uma porta. Eu não tenho dinheiro, a Oi não tem dinheiro. Se os senhores quiserem continuar com o mercado da Oi, que é o maior mercado do Brasil, as portas estão abertas. Eu faço um contrato, saio daqui com ele assinado, os senhores fornecendo a tecnologia, e nós pagamos a vocês a dívida anterior em 4 vezes com a carência. E a dívida nova, nós vamos pagando a cada faturamento da entrada de tecnologia e entrada de recurso efetivo no caixa. Não temos mais nada a oferecer e nem a pedir. Aí o presidente da Huawei pediu que nós saíssemos da sala, né? E aí o Naval, o Bernardo, meus diretores estavam comigo. O que você acha, Eurico? Eu digo, olha, amigo, eu digo assim, eu fui verdadeiro com eles. Eu não podia dizer que tinha dinheiro que eu não tenho. Não podia dizer o que eu tenho que eu não tenho. Então eu só podia dizer a eles a verdade que eu tinha. E eles escolheram o melhor caminho para eles. Né? Passou uns 20, 30 minutos, nos chamaram. Aí o presidente levantou, o presidente do conselho, me abraçou, apertou minha mão e falou em mandarim lá, e a Lídia traduziu para mim, e disse, olha, ele acreditou no senhor. E vai lhe tratar aqui na China como o senhor merece. Aí eu fui na empresa, na Huawei, que olha o nível de discussões sobre tecnologia e sobre educação na China. A Huawei, na época, tinha 180 mil empregados. 90 mil em treinamentos, 90 mil trabalhando. No ano seguinte, os 90 entravam em treinamento. Eu entrei na sala de tecnologia deles, onde eles faziam aparelho celular, que entrava as peças numa espécie de uma tela, as peças, e saía do outro lado, 1 minuto e pouco depois, já o celular pronto, mas na caixa e plastificado. É incrível. Eu fiquei impressionado, eu andando na rua com eles, não tinha barulho de carro, porque tudo já era elétrico. Eu subi no prédio mais alto deles, 100 e tantos andares, 1 minuto e pouco. Você não percebe a velocidade do elevador. Passei em construções para tudo quanto é lado. E aí eu perguntei ao Yao, que era o presidente da Huawei no Brasil, como eles construíam. Né? Ele disse, olha, esse prédio de 30 andares vai ser construído em 30 dias. 30 dias. Aí tu está brincando. Não, mas é mobiliado. Mobiliado. Como se fosse assim, vai demorar tanto, porque ele é mobiliado, entendeu? Senão era só 15. Não, mas é uma tecnologia, por exemplo, um viaduto monstro, ele tem umas garras que vão encaixando as peças, entendeu? A tecnologia é elevadíssima. Você vê um carro lá na China, moderno, é uma coisa espetacular, uma coisa do outro mundo. A tecnologia deles é muito avançada, entendeu? Então eu digo assim, não adianta o mundo achar que vai se desenvolver sem educação. Eu dou um exemplo nosso aqui do Rio. Eu sou um cara apaixonado pelo Rio. Né?
sou cidadão carioca, já recebi vários títulos e medalhas no Rio de Janeiro por acharem que eu participo do Rio com uma vida do carioca. E quando eu vim aqui a primeira vez com minha que era educadora, minha mãe era de formação, de amor, de carinho, voltado para a educação, a gente conheceu os CIEPs, né? E o governador à época era o Brizola, né? E minha mãe chegou a dizer para mim, disse, olha, o Rio de Janeiro, se continuar assim, será um outro país dentro de outros países, pelo nível da educação. Infelizmente, acabou os CIEPs. Verdade. Né? Então, eu digo assim, não existe... Por exemplo, como é que você... Tem um interior do Piauí, uma cidadezinha pequenininha, que tem gincana de matemática, que os alunos ganham prêmio internacional de matemática. Na nossa Olimpíada Brasileira de Administração do ano passado, de 2024, o ganhador ele era do interior do Ceará. Isso aí. O segundo lugar era do interior de algum outro estado, acho que de Pernambuco, se eu não me engano, ele morava num assentamento. Isso aí. Então, assim... Educação transforma. Educação transforma. Eu estudei em colégio público, né, do primário, minha característica aqui, minha afinada mãe me reprovou no 5º ano primário, né? Porque ela disse que, já que você não quer estudar, eu como sou professora, não vou lhe passar, você vai... Você é minha mãe, disse, mas eu sou antes sou professora, então você não vai passar, né? E eu vi que a educação não tinha aquela educação nossa, era maravilhosa, né? Então foi caindo o investimento em educação. Esse país, assim, um país desse tamanho, com esse continente dessa forma, não pode ter essa educação. Eu digo o seguinte, olha, se você pegar os escritórios, os advogados que participaram da mediação e da recuperação judicial da OI, todos eles hoje, a maioria dos advogados estão trabalhando com a recuperação judicial. Porque eles aprenderam na prática o que é fazer uma recuperação. Entendeu? Eu digo assim, todo dia, 9 da manhã, e na maioria das semanas, ele passava lá, o doutor Paulo Penalva, que é uma das maiores autoridades de recuperação judicial. Livros publicados vários são livros referências lá. Inclusive para os colegas que estão assistindo e que vão pegar referenciais teóricos para aprender, ele uma referência. Ele passava 9 da manhã para tomar café comigo na OI. Né? E a gente discutia temas que eram temas extremamente difíceis e decisões que tínhamos que tomar. Mas eu digo assim, eu nunca tomei uma decisão na recuperação judicial da OI que não fosse a mais honesta possível e a mais franca possível. Então, eu acho que recuperar uma companhia é preciso que você tenha todo o capital. Todo capitalismo não é capital, trabalho e desenvolvimento social de uma empresa. Então, você tem que trabalhar esses tripés conversando seriamente. Eu nunca cheguei para o doutor Fernando e dissesse que o A tinha uma linha se não fosse uma linha. Entendeu? Daí ele confiar no meu trabalho, né? E apostar e dizer assim, as decisões que ele teve uma vez, começou a ter um atrito na companhia muito grande, minha com o conselho, e o conselho querendo fazer assembleias em outro lugar para me destituir. Né? E eu fui ao doutor Fernando, o que é que o senhor quer? Se o senhor quiser que eu saia da companhia, eu renuncio à companhia. Se o senhor quer que eu fique, o senhor toma uma decisão. Eu vou peticionar o senhor. Ele destituiu o conselho. Nossa. Passou uma ordem que eu faria qualquer coisa da companhia, independentemente da vontade ou do direito do conselho. Entendeu? Eu fui contra o conselho, quando o conselho criou bônus sobre venda de ativos da companhia, eu fui à justiça contra o conselho da companhia. Compliance, né? Eu era responsável pela recuperação. Meus bens estavam ali. Então, eu não ia permitir que ninguém... Claro. Eu não permitia que o cara demitiu, um gerente demitiu um empregado por algum motivo. Então, qual foi o motivo? Tinha que passar por mim. Agora, precisa de dedicação, precisa conhecer a companhia e querer que aquela companhia recupere. Eu vou fazer uma provocação aqui, que a minha presidente da nossa comissão, ela não está aqui, mas a gente tem uma conexão, e ela já falou aqui, você foi num ponto que é uma bandeira que a gente vem trabalhando muito, que são as pequenas e médias empresas, e a reforma trazida pela Lei 14.120, que trouxe a recuperação extrajudicial,
e eu queria até que o senhor fosse nosso padrinho para a gente começar a fazer um movimento para que as pequenas e médias empresas usassem o Instituto da Mediação, atrelado à reforma da lei que prevê a extrajudicial, para a gente começar a dar fôlego a esse mercado empresarial que está precisando do administrador que conheça e que tem também a visão da mediação para fomentar essa mediação extrajudicial. Até como boa parte das mediações da Oi foram extrajudiciais, né? Queria que você pudesse dar um pouco do seu depoimento sobre como a gente pode avançar no Brasil para ajudar as pequenas e médias empresas nesse sentido. Eu digo assim, o que eu tenho visto na história, hoje muita gente me consulta sobre recuperação judicial, como fazer e o que é importante numa recuperação para preservar a vida da companhia e o investimento do empresário. E eu digo, o primeiro fato é credibilidade. Não é porque você errou que você não demonstra o seu erro. A companhia, a Oi, ela errou por vários motivos. Se a Oi tivesse, à época, credibilidade, segurança jurídica, ela teria feito uma recuperação extrajudicial, porque ela tinha recurso para fazer, e tinha patrimônio para fazer, né? A recuperação judicial, a extrajudicial, o primeiro fato que pode existir é a credibilidade entre credor e pagador, né? E devedor, né? Tem que existir essa credibilidade, essa seriedade para você caminhar. E eu acho que o CRA é uma instituição que tem toda a credibilidade possível para criar esse ambiente. Você imagina quantos pequenos e médios empresários eles quebram por falta de orientação. Né? Hoje em dia você tem, na área de tributos, você tem a mediação na área de tributos com a Receita Federal. Está lá a legislação foi criada, a Oi fez a primeira lá. Né? Você tem, quando é crédito da União, você tem a participação da mediação da Receita Federal. Da estadual também. Qual é o governo que quer perder a receita do ICMS ou do PIS/COFINS em cima de pequena e média empresa, que nesse Brasil é a maior quantidade possível? E por que não o CRA tomar essa frente? Primeiro, vocês têm um centro aqui, infraestrutura maravilhosa. Sim. Né? É criar um ambiente. Como é que a gente cria um ambiente de uma coisa? Uma política de divulgação é a política de trazer. Ora, vocês têm quantos administradores são formados nas universidades cariocas? Né? Trazer esse estudante para cá e vocês para lá, para a universidade, combina com o diretor da escola, que tenha lá uma matéria, uma palestra, um discurso, um seminário que vá tratar desse tema. Isso é uma missão para a Comissão Especial de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. O ECAD está aí, ó. Você está com a missão, hein, Regiane? ECAD está aí, olha, vamos lá, hein? Olha, já tivemos uma chancela importante hoje aqui. Eu acho isso, olha, eu digo assim, todas as vezes que alguns administradores já me procuram para conversar comigo, eu sempre me coloco na posição seguinte: onde é que está a sua visão de dúvida, a sua dificuldade? Né? Porque quando a gente fez a maior recuperação judicial da América Latina com segurança, talvez do mundo, pela quantidade de credores que existia, a complexidade que existe, né? A Oi tinha mais de 30 empresas dentro dela. Sim. Né? Então, era uma empresa que tinha tudo dentro, né? Uma coisa internacional. Ela tinha empresa, a Oi Investimento estava lá fora, em Portugal. A gente tinha, na Holanda, uma empresa que a gente chegou a falir essa empresa lá na Holanda, que era uma empresa criada para a captação de recursos. Então, você tinha políticas econômicas e planejamento de segurança de legislações diferentes. Você tinha que adaptar. Em Nova York, a gente teve que entrar na forma da legislação nova-iorquina. Entendeu? No Brasil, na forma dele, quando eles vieram para cá também, na nossa forma. Uhum. Né? Mas precisa que você diga assim, você seja um interlocutor verdadeiro, que você demonstre, dizer, olha, minha companhia, minha loja aqui da esquina, minha empresinha da esquina que eu produzo isso aqui, eu cometi esses erros. Por aumentar a receita, está lá no balanço. Agora, não adianta criar um balanço diferenciado que vocês podem analisar de forma que o credor diz assim, esse cara está querendo me enrolar. Não vai participar. Ele vai pedir a tua falência.
Entendeu? Porque quem aprova a recuperação judicial, a Assembleia Geral de Credores, são classes de credores. Pequenos e médios credores, credores quirografados com garantia real e quirografados sem garantia real e empregados. Hoje em dia, vocês estão vendo, a gente está vendo a modernidade da economia nacional, e não existe mais esse volume de carteira assinada. A maioria é empreendedor individual. Essa economia nossa está mudando. O país está envelhecendo. Olha o INSS. A população que está aí, 68 anos, já tem 3 anos de aposentado. Então, você vê o seguinte, que o país está mudando. O que é o IAA? O IAA, então imagina o seguinte, eu posso tentar que o IAA tire qualquer dúvida minha. Pode não ser a melhor dúvida tirada. Porque o IAA é nada mais do que um sistema cheio de informação que você coloca lá. Né? Então é o seguinte, ele pode repetir, pode fazer coisa, pode formar uma informação que você colocou, que o Anjo colocou, que você colocou, que eu coloquei, e dali ele funda e dá a informação para você. Né? Ele não é uma coisa inteligência. Né? É uma coisa que está formado um sistema ali dentro. Entendeu? Então eu digo, que pode produzir? Você imagine, quem é que vai trabalhar, se você imaginar números absolutos, sair de sua casa, lá em Campo Grande, e trabalhar no centro da cidade, às vezes pega 2 ônibus. Quanto é a passagem de ônibus? Quanto é um cafezinho? Quanto é você trazer sua comida? E quando você não traz sua comida? Ou seja, o seu salário mínimo vai consumir. Aí diz, peraí, gente, eu vou fazer coxinha e eu vou vender na praia. Viver da sua arte. Viver da sua arte. Olha, quantos profissionais na nossa economia têm sumido? Hoje você diz assim, eu quero contratar um alfaiate para fazer um terno meu. São poucos. Mas também é o seguinte, não esqueça, as grandes indústrias de alfaiataria também desapareceram. Né? Então é o seguinte, hoje em dia, muitos profissionais não usam gravata. Muitos. A gravata é a indústria que vai sumir no futuro. Quem não assistiu a algumas empresas que desapareceram por não se recuperarem no seu negócio? Quem não pegou fita, cassete para assistir filme? É claro. Hoje em dia, eu treinei meu genro e minha filha, não tem mais assinatura de TV por assinatura. É stream. Sim. Tem tudo. Entendeu? Então, eu digo assim, a modernidade está trazendo empreendedores para todas as áreas. Quando a gente tem a Oi, tinha fibra ótica, 370 mil quilômetros de fibra ótica, a quantidade de empresas, pequenas empresinhas que faziam rede de um município pequenininho para outro, foram crescendo. Hoje eles têm 40% da planta de fibra ótica deles. Empreendedorismo. A maior empresa hoje de fibra ótica, depois da Vivo, Claro e TIM, é a Brisanet, uma empresa lá do interior do Ceará. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a recuperação, ela extra ou judicial, e principalmente a extra, que o custo é menor, e com mediadores apropriados, e com o apoio do CRA, com certeza será bem sucedido, e terá um volume grande. Olha o Compliance, olha o LGPD, nasceu como? Nasceu do empreendedorismo individual. Né? A gente não pode ter, assim, você não pode ter uma instituição como o CRA e dentro de uma recuperação da economia, que vocês estão dentro da gestão das empresas, em todas as áreas, de recursos humanos, patrimônio e tudo, vocês conhecem a companhia. Vocês têm profissionais aqui do CRA especializados em cada área, em finanças, em contabilidade, em gestão, em auditoria. Então, o CRA tem tudo para fazer as melhores recuperações de pequenas e médias empresas. E quem sabe fazer um convênio com o TJ para aprimorar o conhecimento dos administradores judiciais, porque também você fazer só administração judicial, claro. Você perde a capacidade de negociar a recuperação extrajudicial. Gente, o papo tá uma delícia, mas já tem mais de 1 hora de conversa, né? Então, eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse e sobre outros temas dentro dessa área. Então, já fica o convite aqui, doutor Eurico, para o senhor retornar para outro papo, para uma palestra. Vai ser um prazer recebê-la aqui. Será um prazer. E passo a palavra para vocês, para agradecer aqui a visita do... Muito obrigado. Eu posso dizer com certeza assim, que tanto a leitura do livro quanto essa conversa aqui
superou e muito a expectativa, né? Mas transcende a questão jurídica, transcende a questão da própria gestão, que é uma grande história que você traz aqui, mas traz uma lição de vida, né? Que você pode passar por tudo que você relatou aqui, toda essa complexidade, todo esse desafio, e preservar, né, o que acreditamos, né, preservar a nossa identidade, né, e fazer isso com um grande valor humano, né? Parabéns aí pelo grande episódio, e fica mais uma vez a minha sugestão de transformar isso num filme, porque é emocionante, né? Emocionante, né? Nós só temos aqui a agradecer, Eurico, foi assim, uma aula, efetivamente, e agradecer um profissional como você de compartilhar, porque a gente percebe que hoje a gente tem uma necessidade de, à medida que a gente vai passando o tempo, vai ganhando mais experiência, a gente tem que formar também novos líderes, tem que trazer e multiplicar os conhecimentos, e você, com uma naturalidade, com uma tranquilidade, assim, contribuiu bastante conosco. Então, muito obrigado, e estaremos em breve aí em outros eventos, né? Com certeza. Eu agradeço a equipe do CRA aí, estou à disposição, eu gosto muito de compartilhar meus conhecimentos, eu aprendo muito mais, né? Vocês falaram aqui da recuperação extrajudicial que está chegando aí, e pequenas e médias empresas, que é um desafio muito grande para todos nós, e para o CRA mais ainda, né? Vocês têm uma posição institucional muito forte na sociedade, né? O CRA é instituição muito respeitada e admirada, né? Vocês têm que zelar por esse patrimônio que vocês têm, mas divulgar e trazer para dentro de vocês, jogar o CRA na sociedade para produzir cada vez mais conhecimento para todos nós. Agradeço muito a vocês. Obrigada, Eurico. Obrigada, Anderson. Obrigada, Ângelo. E obrigada a você que assistiu esse primeiro episódio do Recupera ADM. Já viu pela qualidade dele que a gente só vai ter fera, a gente só vai discutir temas importantes, vitais para essa área da administração. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.